Olá, saladeiros! Você está no Salada Corporativa. Eu sou a Cláudia Klein e o tema de hoje é feedback. Muito já se falou de feedback, eu sei disso. Mas eu queria deixar aqui, compartilhar com você a minha visão e duas dicas que eu vou deixar para você sobre o tema. Primeiro, o que é feedback? Apesar da tradução literal de feedback ser algo como retorno, eu gosto de encarar todo o processo de feedback. Então, para mim, o feedback não é um retorno de algo, é um processo aonde a gente sim pontua, dá retorno sobre algo, aquilo que foi bom e deve ser feito ainda mais, e aquilo que não foi tão bom e que pode ser feito de uma forma melhor. Então, começa por aí. Mas o feedback, o processo de feedback não pode e não deve ser chamado de feedback se parar por aí. E qual a importância do processo de feedback? Hoje a gente fala de diferenciação. O tempo inteiro no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, a gente busca por diferenciação de produtos e serviços, sim, mas principalmente de diferenciação da forma como os indivíduos fazem o que fazem e entregam o que entregam. E quando a gente fala de diferenciação, a cereja do bolo está em você conseguir identificar aquilo que você pode fazer ainda melhor. A diferenciação, ela pressupõe você saber o como, ter retorno de como você faz as coisas para poder se diferenciar em aquilo, nisso ou nisso e no ponto que você escolher. Nesse contexto, onde a diferenciação é a palavra-chave, nada mais importante do que você saber ter retorno do que está fazendo bem e do que pode fazer ainda melhor. Quando o objetivo do feedback é pontuar aquilo que você está fazendo bem, ou seja, um feedback chamado positivo, a gente aceita isso com muito mais naturalidade. A gente fica feliz de receber isso e ele é importantíssimo. Então, a gente deve sim buscar esse tipo de feedback, os gestores devem sim se preocupar em pontuar, não é para economizar quando alguém faz algo bem, é a importância de pontuar isso. Mas eu vou chamar a atenção aqui, as duas dicas que eu queria deixar com você no vídeo de hoje, é quando a gente está falando daquele feedback que tem o objetivo de pontuar o que pode ser feito melhor, o famoso feedback negativo. O acordo que eu queria fazer com você agora é: que tal a gente não chamar de feedback negativo aquilo que se pode fazer melhor? Que tal a gente entender como fazemos da forma que fazemos, mas podemos fazer ainda melhor? Considerando a situação em que você precisa pontuar algo que alguém precisa fazer ainda melhor, eu tenho uma dica para você. O seu objetivo é que aquilo que você tem a dizer seja compreendido. E mais do que compreendido, que a pessoa entenda, reflita sobre isso e faça algo para melhorar. Esse é o seu objetivo. A responsabilidade por se fazer entender é de quem tem a notícia a dar, a comunicação a fazer. Então a dica principal, são muitas as dicas que a gente poderia falar sobre feedback, mas a dica que eu gostaria de reforçar para você que tem algo a dizer para alguém sobre feedback é pensar na linguagem, na forma como você vai começar, vai estruturar aquilo que você tem a dizer. O momento em que você vai dizer, que deve ser o mais próximo possível da ocorrência do que você observou, e a linguagem, a forma como você vai comunicar isso. E quando a gente fala da linguagem, é levar em consideração o entendimento do outro. Como é a preferência de comunicação dessa pessoa que você vai conversar? Que tipo de linguagem vai melhor acessar para que ela entenda aquilo que você tem que dizer? Então a dica para você é: estruture a linguagem, a forma e o conteúdo em que você vai passar essa mensagem. A segunda dica que eu prometi nesse vídeo é para aqueles que vão receber o feedback, que vão receber o retorno sobre alguma coisa que não estão fazendo bem e podem fazer ainda melhor. A dica é a tranquilidade de saber que você não precisa concordar com aquilo que você vai ouvir. O principal de você receber um feedback que traz uma informação de algo que não está legal é você entender como uma oportunidade de melhoria em quaisquer circunstâncias. Espera, eu vou explicar. Se você concordar com o que está sendo dito, se você realmente refletir e concordar que aquilo que está sendo dito você realmente pode fazer ainda melhor, fica mais fácil. Vocês vão seguir para uma conversa onde vocês vão ver o que eu posso então fazer na prática para mudar a situação. A questão, que é a minha dica,
é caso você não concorde. E naturalmente, no primeiro momento, pelo menos, a gente não concorda. Independente de você concordar ou não, eu te deixo a dica de você receber esse retorno, esse feedback, com o seguinte pensamento. Pode até ser que eu não seja ou não esteja fazendo isso, mas se aquela pessoa percebeu isso, é porque de qualquer forma eu já tenho algo a fazer. Talvez eu não tenha que mudar na essência do que eu faço, mas mudar a forma como eu faço ou como eu comunico. Então, independente se você concorda ou não, já há algo a fazer. Refletir sobre a forma como você comunica isso para o mundo. Feedback é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento. Feedback é uma ferramenta poderosíssima para alavancar aquilo que você deseja. Feedback é importantíssimo para conquistar os seus sonhos e realizar a sua trajetória profissional. Eu imagino que esse vídeo te deixou com uma série de dúvidas, de reflexões, de perguntas sobre o que é feedback, o como dar feedback, o como receber feedback, que linguagem, que recursos, de que formas, quando. É um mar de perguntas, é um tema muito vasto e com certeza merece essa atenção. Então vou convidar você para comentar nesse vídeo quais os assuntos que você gostaria de ver sobre feedback sendo explorados aqui nos próximos vídeos. Dá o seu feedback para nós. Aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para que mais e mais pessoas sejam provocadas em relação ao feedback. E vamos conversar mais sobre esse assunto em outros vídeos. Bisous!